Bom dia, graças, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos no último capítulo do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 50. E o título do nosso devocional hoje é Deus torna o mal em bem. Deus torna o mal em bem. No capítulo de hoje, mostra que José compreendeu o que Deus fizera na sua história, né? Mostra o que José entendeu de Deus, né? As trevas queriam destruir José, né? O inferno havia decretado José, né? Decretado a sua derrota, mas pessoalmente Deus veio em socorro de José, né? E na jornada do povo de Israel, na jornada de santidade do povo de Israel, né? Porque lembra, Deus estava separando um povo, separando uma nação, para que dessa nação pudesse nascer o Messias, né? Era um povo especial, um povo que Deus estava ensinando, né? o valor da vida humana. Deus estava ensinando o valor da adoração genuína, que ele deveria ser adorado. Então Deus estava escrevendo uma história, e José então fez parte dessa história. José nasce no meio de uma família totalmente disfuncional, uma família cheia de preferências, onde o pai e a mãe tinham preferências, né? Os irmãos se iram com isso, tramam a morte do seu irmão mais novo, que era José, né? Mas tudo isso, todo o mal que foi intentado, todo o mal que foi planejado nas trevas para a destruição do povo de Israel, Deus tornou tudo em bênção quando permitiu que José chegasse até o Egito, né? Então tem duas coisas em andamento, né? Temos ali uma maldição de Deus por conta de Abraão, por ter mentido lá atrás, e também temos Deus trabalhando via essa maldição, levando o povo para o Egito. Agora Deus vai permitir que o povo fique 400 anos escravo no Egito. Aqui no capítulo 5 tem uma peculiaridade, né? A gente vê que o governo do Egito, Faraó e todos os oficiais eram todos totalmente a favor de José. José subiu num alto escalão. José fez algo assim tremendo pela nação egípcia, protegendo a nação de extinguir-se por causa da fome. E aí a gente vê no capítulo, com a morte de Jacó, a gente vê toda a nação. 70 dias durou o velório de Jacó, né? Nós vimos ali que Jacó foi embalsamado, né? Então toda a família chorou, teve o luto, depois teve o cortejo até o lugar onde Jacó foi enterrado. Então isso tudo mostra para nós quão era valoroso José aos olhos do egípcio. O quanto ele tinha, ele foi considerado de tudo que ele fez. Quantos egípcios honraram José? Mostra para nós na morte de Jacó, né? Jacó não era ninguém, eles nem conheciam, era o pai de José. Mas tudo que eles fizeram pelo pai de José mostra o quanto José era considerado, quanto ele era amado pelos egípcios, porque nele Deus deu por ele, por intermédio dele, o livramento para toda a nação egípcia, né? Então Deus tornou em todo o mal
planejado contra a vida de José, contra a vida da nação de Israel, Deus tornou tudo isso em bênção. José chora aqui no capítulo quando os irmãos ainda não tinham entendido que o perdão dele havia sido genuíno, né? Então, José compreendeu de Deus o propósito, né? Ele sofreu, mas ele compreendeu de Deus que havia um propósito maior em tudo aquilo. Ele compreendeu, ele entendeu. Então, quando ele deu perdão de verdade para os seus irmãos, né? E os seus irmãos, então, agora vêm com medo. Agora meu pai morreu, José vai se vingar de nós. E aí José, quando ouve aquilo, ele chora, ele se lamenta, porque na verdade não era isso que estava no coração dele, né? Então que Deus nos ajude e nos abençoe no dia de hoje. Vamos à leitura sagrada do texto. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumpre os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Olha, não foi só a família de Jacó que chorou, todo egípcio, né, chorou também, né? Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu o Faraó: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito. Um grande cortejo, um grande cortejo. José era muito considerado aqui. Como também toda a casa de José, seus irmãos, a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tantos carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo, grandíssimo, né? Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura, e Efron Eteu, fronteiro, a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José:
Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, né? Até a terceira geração. Significa que ele viu os netos, né? Os bisnetos e os trinetos, né? Até a terceira geração de Efraim. Os quais viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquim, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos, né? Então viu os filhos dos filhos, né? Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Interessante, né? A morte de José não é relatada, mas a morte de Jacó é relatada. O embalsamento de Jacó, o pai de José, né? O luto durante 77 dias, né? Durou todo o período do velório de Jacó, né? O grande choro, né? Tudo isso é relatado para o pai de Jacó e não é relatado para José, né? Apenas para mostrar para gente a lição que fica para mim, né? Que quando alguém é considerado, ele é honrado. E José foi honrado pelos egípcios na morte do seu pai. José foi grandemente honrado, quer dizer, ele foi considerado, né? Honra é isso, é considerar o bem que a pessoa já nos fez. Quando nós consideramos o bem que a pessoa já nos fez, nós vamos honrar essa pessoa. Nós não vamos desonrá-la. A desonra não vai fazer parte da nossa vida, mas quando nós a consideramos, nós a honramos, né? Honrar é fazer o bem para o outro, é fazer o bem para o outro e não fazer o mal. Então a gente precisa compreender isso no nosso coração, nas nossas relações interpessoais, no nosso dia a dia, né? Considerar é honrar. Quando eu considero alguém, eu honro essa pessoa. Eu não vou fazer mal para essa pessoa, vou fazer apenas o bem, vou honrá-la. Então que Deus nos ajude e nos abençoe a compreender as verdades espirituais contidas na leitura de hoje. Que Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Pai, nesta manhã, te agradecer, Pai, por esta palavra, pela palavra do Senhor que vem para nos instruir, que vem para nos trazer, Pai, orientação. Deus, muito obrigada por esta palavra, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a honrar, a considerar as pessoas que caminham conosco, que estão ao nosso lado, que caminham conosco, Pai. Nos ensina, Pai, o valor da honra, o valor da consideração. Pai, não nos permita fazer mal às pessoas que estão à nossa volta. Não nos permita, Pai, ferir, ó Deus. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, a honrar aqueles que estão conosco na caminhada.
Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar e agradecer pela vida do meu pai. Deus, eu oro pela vida do meu pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor continue, Pai, dando saúde plena para o meu pai. Continua, Pai querido, a dar saúde plena no dia de hoje. Que ele tenha a alegria do Senhor no dia de hoje, Pai. Que ele seja alcançado pelo teu favor divino, Pai. Que não seja preciso, Pai, nos últimos dias do meu pai, ele cair num leito de hospital. Não, Senhor, eu te peço que ele seja recolhido em paz e segurança no seu lar. Pai, em nome de Jesus, eu peço isso ao Senhor, essa bênção, Pai, esse presente do Senhor para minha vida, Pai. Cuida do meu pai. Deus, eu te adoro pela vida dele, eu te louvo pela vida dele, Pai. Continua a mantê-lo saudável, Pai, mesmo na velhice. Que ele tenha o privilégio, Deus, de continuar, assim como José teve o privilégio de ter no seu colo os filhos dos filhos. Assim também, Pai, que meu pai também tenha esse privilégio, Pai. Ele já teve os netos, agora está tendo os bisnetos, a Sarinha é bisneta de meu pai. Então, Senhor Deus, dá esse privilégio, dá esse presente. Ajuda meu pai a entender que isso é um presente do Senhor. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, agora pelos enfermos, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela pastora Cristiana. Eu peço pela vida dela, Pai. Regulariza, põe em ordem toda a pressão. Põe em ordem, Pai, todo o seu emocional. Cura toda a enxaqueca, Pai, todo o mal, Pai, que se alojou, toda a virose. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade na pastora Cristiana. Toda a enfermidade. Nós damos ordem para a enfermidade sair. Nós damos ordem para a enfermidade sair do corpo, do organismo da pastora Cristiana. Para que a pastora Cristiana possa se recuperar e voltar ao trabalho com a alegria do Senhor, ó Pai. Ajuda a tua filha, Pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela cura completa do câncer do Ingo, a cura completa do câncer da minha sobrinha, da Carla Fabiana. Eu oro a Ti, ó Deus, para que toda a labirintite do Ingo, Pai, seja repreendida em nome de Jesus. Todo o cansaço do seu organismo, Pai, que ele seja renovado. Renova, Pai, as suas forças, nós te pedimos, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, que no dia de hoje, Pai, a Gildete receba do Senhor uma porção de renovo, no cuidado da sua mãe, que ela seja renovada. De igual modo, eu oro pela Cláudia, pedindo o renovo do Senhor pela vida da Cláudia, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, a Deus, que o Senhor derrame teu cuidado, tua proteção, Pai querido, na casa da Cláudia, na casa da Gildete. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pelo Murilo, filho da doutora Tayana. Eu peço a Ti a cura completa daquela criança, Pai. Deus de poder, que a cirurgia aconteça, Pai, e que, ó Deus, o Senhor instrumentalize os médicos, toda a equipe que vai fazer a cirurgia. Nós pedimos, ó Deus de poder, que o Senhor dê consolo para o coração da Tayane, para toda a sua casa, toda a sua família. Pai, faz esta obra na vida do Murilo, Pai. Nós oramos a Ti, ó Deus, pela Nara. Nós te pedimos agora, Pai, pela Nara. Pedimos que o Senhor coloque a Tua boa mão, o Teu favor ali naquele hospital. E que aquele hospital, Pai, possa dar notícia, Pai, urgente para Nara, de quando acontecerá a cirurgia, Pai. Deus, em nome de Jesus, a Tua filha, Pai, ela precisa passar por esse termo, por esse momento cirúrgico, Pai. A Tua filha precisa. Deus, em nome de Jesus, põe Tua mão ali, Deus, põe Tua mão. Pai, que ela seja chamada, Pai, que ela seja chamada para fazer essa cirurgia, Pai. Deus de poder, nós te pedimos, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem poder para curar totalmente todo o mal instalado na bexiga da Nara. Nós sabemos disso, nós cremos nisso, Pai. Mas o Senhor também, Deus, pode usar, ó Pai, a medicina. Então usa a medicina, Pai. Tua filha está angustiada porque faz dias que o hospital não a chama para esse procedimento cirúrgico, Pai.
tira toda angústia do coração dela. Pai, nós oramos por ela, oramos pela sua família, sua casa. Pedimos a salvação completa da sua casa, a salvação do Everton, salvação da Tainara. Pedimos a libertação. Pedimos a Deus que o Senhor dê a ela, Pai, direcionamento. Que o Senhor ajude ela no seu trabalho, Pai. Dê a ela, Pai, inteligência emocional para lidar, ó Deus, com o seu rude, Pai, com todas as coisas do seu trabalho. Pai, visita a Nara no dia de hoje com graça, com poder, com misericórdia. Visita a Nara no dia de hoje, Pai, supra a necessidade dela. Pai, eu oro pela Janaína, Pai, eu oro pelo negócio dela, Pai. Eu peço a Ti, ó Deus, que aquele negócio seja próspero, Pai. Pai, que Janaína seja uma bênção na sua casa, para sua mãe, para o seu pai, para suas filhas, Pai. Que Janaína, Pai querido, que todo o seu negócio possa prosperar. Pai, que haja entendimento de luz e trevas na mente da Janaína. Pai, eu oro pelo namoro dela com o Júnior, Pai. Aquilo que é vontade do Senhor, que a vontade do Senhor se estabeleça na vida dela. Que a Tua vontade se estabeleça. Pai, cura todo o emocional da Tua filha, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela Sandra, Pai, peço a Ti, ó Deus, pela vida da Sandra no dia de hoje. Paizinho querido, dá a ela, Pai, inteligência emocional. Dá a ela, Pai, sabedoria do alto céus para lidar com a Sofia. Pai, nós Te pedimos a libertação, a salvação da Sofia, a salvação do Lucas. Pai, o Lucas, Pai, o filho da Tua filha está desempregado, precisa de um emprego. Pai, promove o emprego na vida do Lucas, Pai, em nome de Jesus. Tem uma criança envolvida nisso, Pai, precisando de recurso financeiro. Deus de poder e de graça. Ah, Deus, que o Teu favor seja com os filhos da Tua filha. Pai, cuida da Sandra, Pai, Tua filha quer ser encontrada por um homem justo, um homem de Deus, Pai. Ela não quer ficar sozinha, ela não quer ficar solitária. Pai querido, e a Tua palavra diz que não é bom que o homem esteja só, não é bom. Então, Paizinho querido, promove um companheiro para Tua filha, Pai. Promove um companheiro, a Tua filha, Pai, ela quer, ó Deus, construir uma família. Ela deseja isso no coração dela, Pai. Concede o desejo do coração da Sandra, Pai, em nome de Jesus. Dá a ela, Pai, inteligência emocional, dá a ela sabedoria do alto céus, para o seu trabalho na Rede Almar, para coordenar os professores, para cuidar das crianças especiais. Pai, nós Te pedimos, Deus de graça e de poder, derrama uma unção especial sobre a vida da Sandra. Pai, nós oramos pela Tatiana, Pai, oramos pela Thaís. Pai querido, pedimos que o Senhor dê uma graça especial para a vida da Tatiana, ali, ó Deus, lidando com os alunos de 4 e 5 anos, que o Senhor abençoe a vida dela, Pai. Abençoa a sua casa, supre todas as necessidades. Eu oro, Deus, pela vida da Isabela, abençoa a Isabela no dia de hoje, Pai, cobrindo ali, Deus, a Cristiana. Deus abençoa, Pai, a Cristiana, Pai. Abençoa a Isabela, Pai, ali no cuidado das crianças, Pai, de 6 e 7 anos. Abençoa, Deus, a Flávia, Pai querido, nos preparativos, Pai, da cantata. Deus, nós colocamos, Pai, a nosso encerramento, a cantata do dia 30, diante do Senhor. Pedimos, ó Pai, o Teu favor, Pai querido, que as crianças possam decorar as músicas. Pai, que seja um grande momento, um momento muito especial, onde o Teu nome será louvado, será honrado. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que seja um momento impactante, Pai, impactante. Abençoa a Cristiane e a Flávia que estão no comando disso. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela vida do pastor José, os seus alunos, Pai, que o Senhor dê a ele da Tua graça, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Deise, a vida da Horacilda, Pai, ali na merenda, o pão, Deus, o Ingo, produzindo os pães. Pai, em nome de Jesus, toda a equipe da Rede Almar, que vai atender as crianças no dia de hoje, Pai, que seja abençoada pela Tua boa mão, Pai.
Abençoa toda a nossa equipe. Pai, nós oramos pelas crianças, Pai, que as crianças que vão chegar sejam abençoadas, cuidadas, protegidas. Pai, dê ordem a teus anjos, Pai, para proteger o lugar, ó Deus. Que não aconteça acidentes nem incidentes, Pai. Acampa teus anjos guerreiros, protetores, Pai, naquele lugar. Não permita, Pai, que as crianças se machuquem naquele lugar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, o teu favor, o teu cuidado, a tua proteção para o dia de hoje, Pai. Oramos a ti, ó Deus, pela vida do Bruno, a vida da Edith. Pai, eu te peço, Deus, tira toda a cegueira espiritual do Bruno, Pai. Que ele possa compreender, Deus, as verdades do Senhor. Pai, quebra toda a cegueira espiritual. Retira, Deus, retira toda a cegueira espiritual. Pai, que ele compreenda as verdades espirituais, que ele se renda, Pai. Que ele se arrependa genuinamente dos seus pecados, Pai. Que ele acerte o passo contigo, Deus, em nome de Jesus. Pai, promove libertação e cura na vida do Bruno, Pai. Dá entendimento, discernimento de luz e trevas para Edith. Pai, abençoa, Pai, a casa dos meus amigos ali. Abençoa a Angelita, o Reginaldo lá em São Paulo. Abençoa, Deus, a Marlúcio Zé Gomes. Abençoa, Pai. Abençoa com teu favor, com as verdades espirituais. Abençoa, Pai querido, abençoa meus amigos de longe. Pai, nós oramos, Pai, colocamos diante de ti. Pai, eu oro pela vida dos meus filhos, genros, nora, meus netos, Pai. Eu oro, Pai, eu declaro no mundo espiritual que eles são uma bênção, Pai. Eu declaro no mundo espiritual, Pai, que os meus filhos, genros, nora, meus netos nasceram para vencer. Eu declaro no mundo espiritual, Pai, que os meus filhos, genros e nora e netos, Pai, tudo que colocarem a mão vai prosperar, porque eles têm a bênção do Senhor. Eu declaro, Pai querido, que eles são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que eles vão viver, ó Deus querido, uma vida santificada na tua presença, Pai. Santifica, Pai querido, a vida dos meus netos. Que eles possam, Senhor Deus, andar em santidade de vida, andar em retidão. Pai, abençoa a vida do Pedro, abençoa a vida do Vitor. Abençoa, Deus, o Arthur com inteligência emocional, com a alegria do Senhor. Abençoa o Tiago, Pai. Guarda o Tiago de todo mal. Deus, cura o pé da Alice, Pai. Em nome de Jesus eu oro pela Alice, peço a cura completa do pé da Alice, Pai. Eu oro pelo Davi, eu oro a ti, ó Deus, pelo Isaac. Eu peço a cura completa para o meu neto Isaac. Todo autismo seja repreendido em nome de Jesus. Eu oro pela Isadora, pelo ministério da Isadora. Pai, em nome de Jesus, meus netos nasceram para vencer. E tudo que eles colocarem a mão vai prosperar. Pai, eu declaro no mundo espiritual essa bênção sem medida sobre os meus, Pai. Cuida da minha parentela. Deus, eu oro a ti para que haja salvação, cura e libertação para toda a minha parentela, meus irmãos, Simeão, Samira, Álvaro, os meus sobrinhos, Pai, todos eles eu apresento diante do Senhor. Pai, a vida da Melissa, Pai, a vida do Bruno, a vida do Lucas, Pai, cura e libertação, a vida da Manuela, a vida do Caleb, do Samuel. Eu oro a ti, ó Deus, pela Mirela, sua casa, seus filhinhos, Pai. Eu oro pelo Júnior, eu oro pelo Pedro. Deus de poder, todos os meus sobrinhos, os sobrinhos do Ingo, Pai. Todos eles, Pai. Que eles sejam alcançados com a salvação que vem do alto dos céus. Pai, nos dê um dia abençoado. Hoje, Pai, nos ajuda ali, Deus. Naquela reunião na prefeitura, vá à nossa frente. Coloca as palavras certas no nosso lábio. Pai, nós apresentamos esses dias e convidamos o Espírito Santo para estar conosco, nos abençoando, Pai, nos orientando, nos instruindo, Pai. Não nos permita pecar, não nos deixa pecar, Deus. Não nos deixa pecar. Nos ajuda, Pai, a andar em retidão, em santidade de vida. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.